Olá, sejam todos muito bem-vindos. Something, anything, nothing. Essas três palavras confundem bastante a gente na hora de usar, não é mesmo? Mas hoje você vai entender aqui de uma forma leve. Eu fiz um esqueminha para você conseguir organizar dentro da sua cabeça o uso dessas três palavras. O que acontece é que eu já vi muita gente tentando traduzir essas expressões com essas palavras e traduzindo da maneira errada. Falando, por exemplo, querendo dizer eu não sei nada, I don't know nothing. Mas hoje você vai ver aqui como que você usa essas palavras de jeito certo para que elas venham com confiança, para que você consiga produzir frases, sentences, com confiança e não errar mais, tá? Vamos lá então, vai ser bem direto ao ponto. Eu trouxe até uma apresentação hoje para ficar bem visual, para você ter aquele apoio visual e não se esquecer mais. Então, como usar something, anything, nothing de uma forma natural e sem traduzir errado. Bora lá então. Já vou começar aqui com a palavra something. E eu coloquei o maisinho ali porque geralmente essa palavra ela vai ser usada em frases afirmativas. Quando eu falo geralmente, é para evitar que você traduza sempre tudo ao pé da letra. E às vezes eu uso aqui, obviamente, uma palavra em português, porque eu sei que a tua primeira língua portuguesa é o português que a gente assimila para poder montar as frases em inglês. Isso não é culpa sua, isso é um processo natural de você que já é adulto, tá aprendendo uma segunda língua, tá certo? Então, sempre que eu falar assim, olha, na maioria das vezes, é por isso que eu evito usar a palavra sempre, né? Já usando a palavra sempre, eu falo que eu evito usar a palavra sempre. Na maioria das vezes, quando eu uso uma palavra em português para te dar o significado dela, vamos dizer ali, colocar 80%, 90% das vezes. Por quê? Porque a gente só pode usar sempre quando for algo matemático, né? A matemática sempre 1 mais 1 é igual a 2. Na física, as fórmulas da física sempre vai ser aquilo ali. Não tem muita espaço para mudança e nem flexibilidade. No caso do inglês, do português e outras línguas, tem muito espaço para flexibilidade, muito espaço para escolha de palavras. Então, lembre-se que quando eu falo sempre ou quase sempre, é ali, ó, na maioria das vezes, mas às vezes você vai ver essa mesma palavra inserida em um outro contexto e com um significado um pouco diferente. Talvez similar, talvez bem diferente, tá bom? Então vamos lá, olha só, o something, ele, na maioria das vezes, vai ser usado com frases afirmativas. Por exemplo, ó, there's something at the door. Tem alguma coisa na porta. Então eu poderia traduzir na maioria das vezes, o something como alguma coisa, quando sendo alguma coisa, mas presta atenção que ela é muito mais usada em frases afirmativas, ok? O próximo é lá, ó. Let's order something. Vamos fazer algum pedido, vamos pedir alguma coisa. I'm too tired to cook. Eu tô cansado demais, eu tô muito cansado para cozinhar. Vamos pedir alguma coisa? Let's order something to eat, tá? Tem alguma coisa na porta? There's something at the door, tá bom? O post office vive deixando coisa aqui na porta quando a gente não tá. Então, there's something at the door. Tá? Então, pense nisso. O anything, na maioria das vezes, vai ser usado com frase com questions, com frases com perguntas, né? E com frases negativas. Então, você também poderia flexibilizar aqui a tradução da palavra anything, dependendo se é uma frase pergunta, né? Estilo pergunta, ou se é uma negativa. Ó, por exemplo, primeiro ali tem uma frase que é uma pergunta. Você sabe alguma coisa sobre essa reunião? Então, ó, alguma coisa. Do you know anything about the meeting? Do you know anything about the meeting? E a próxima frase ali, ela já é uma negativa. Então, em vez de alguma coisa, esse anything, ele vai significar nada. Eu não sei de nada. I don't know anything. I don't know anything. E aqui pode ser que muitos de vocês errem, querendo traduzir o nada com o nothing, que vai ser o tema do próximo slide. Então, às vezes, você traduz o nothing com nada, aí tua frase fica assim, I don't know nothing, tá? E se você faz esse erro, coloca aqui para mim se eu tô certa, se eu escolhi aqui o tópico certo para te ajudar a montar frases com mais naturalidade, né? E as frases mais certas em inglês. Então, para você dizer, ó, eu não sei nada, I don't know anything.
tá? Em vez de colocar o nothing. Por quê? Porque já é uma frase negativa e aí você não pode colocar uma outra palavra que tenha a ideia de ser negativa na mesma frase. No português a gente faz isso, não tem problema. No inglês a gente não faz. Em inglês a gente diz, tem uma regra que diz que não pode double negative numa frase, tá? Isso significa colocar já a frase negativa e daí colocar uma palavra que tenha a ideia de ser negativa, tá? Nas afirmativas, a gente até encontra essa palavra anything, mas é um pouco menos comum, tá? Então, você vai encontrar a palavra anything quando for algo no sentido de qualquer coisa, né? Deixa eu aumentar aqui para você. Então, no sentido de qualquer coisa, tipo, qualquer coisa sem limite. Se você precisar de alguma coisa, me avisa. If you need anything, let me know, ok? Ou você pode comer tudo que você quiser, como tem aquela frase ali que eu coloquei no exemplo. You can eat anything you want. Você pode comer o que você quiser, tá? Então, no sentido de qualquer coisa, sem limite. É um pouco mais incomum, mas existe, como eu falei, você vai encontrar frases com anything na afirmativa. Mas a maioria das vezes é interrogativa ou negativa, ok? E o próximo lá, eu até trouxe aqui uma cena muito famosa. Se você é fã de Game of Thrones, você conhece o Jon Snow. E tem uma frase muito famosa que ela fala assim para ele: You know nothing, Jon Snow. Você não sabe de nada. Então, nesse caso aqui, ó, o nothing, ele quer dizer nada. Só que você não vai usar a frase na negativa, você vai colocar ela na afirmativa. Então, por exemplo, ó, nada aconteceu. Nothing happened. Nada aconteceu ou não aconteceu nada, né? Não sei o jeito que você traduziria. Mas se você quiser falar isso, não aconteceu nada. Nothing happened, né? Abre o armário, meu Deus, eu não tenho nada para vestir, ó. Eu não tenho nada. Intuitivamente, talvez, você poderia querer colocar essa frase na negativa. E você poderia, só que aí você não pode usar o nothing. Você tem que usar anything. Então, olha só, eu não tenho nada para vestir. Ela pode ser assim: I've got nothing to wear. I've got nothing to wear. Ou I don't have anything to wear. Então, no sentido, a frase ela tem o mesmo sentido. Só na estrutura dela que ela vai ser diferente. Se você quiser usar o anything, você vai ter que voltar e usar ela aqui na negativa. Mas se você quiser usar o nothing, você vai ter que colocar ela na afirmativa. I've got nothing to wear. I don't have anything to wear. É a mesma coisa. Você disse exatamente a mesma coisa, mudando só a estrutura. E aí eu coloquei ali a frase do Jon Snow, porque sempre que você conecta com algo que você conhece muito bem, já escutou muitas vezes, é muito mais fácil de você assimilar, tá certo? Então, ó, você não sabe de nada, Jon Snow. You know nothing, Jon Snow, tá? Lembra disso aí. Então, a mesma... Opa, passei demais. A mesma regra de something, anything, nothing, vai também para, se você quiser falar de pessoas. Someone, anyone, no one, tá? Então, ó, alguém me ajudou. Someone helped me. Alguém ligou? Did anyone call? Ninguém respondeu. No one replied. Ok? Então, ó, frase afirmativa, você coloca o no one. Frases interrogativas, você geralmente vai usar anyone. E para para afirmativas, de novo ali, quando você quiser falar sobre alguém, né? Quando você quiser representar a palavra alguém, someone helped me, tá? Então, lembra que você só mudou o final, né? Thing para one, que é sobre pessoas. Se você quiser mudar para lugares, como que é aquela palavra que dá uma referência de lugar, não é? Where. Então, eu poderia também, ó, algum lugar, dizer somewhere, né? Tem até aquela música, ai meu Deus, não vou cantar, porque eu sou uma very bad singer, mas é somewhere over the rainbow. Meu Deus do céu, gente. Não acredito que eu fiz isso. Tudo para ensinar, né? Vamos lá. Então, ó, somewhere over the rainbow. Algum lugar, né? Algum lugar, somewhere. Qualquer lugar seria anywhere, né? Qualquer lugar. Nenhum lugar, nowhere. Então, essa regra do some, any, no vale também para essas duas outras coisas também. E aqui eu coloquei um resumo, né, do que eu acabei de falar para você. Se você é a pessoa do resumo, se você é a pessoa das tabelas,
eu coloquei aqui bem resumidinho, something. Opa, já acabei colocando anyone, mas vamos supor que seja anything. Então, something, anything, nothing, que também vale para somebody, somewhere, enfim, todas as palavras que eu compartilhei com vocês. Geralmente, para some é na afirmativa, quando quer dizer algo, alguém, alguma coisa, com exemplos ali para você. I heard something. I need something to eat. Eu preciso de algo para comer. I heard something. Eu escutei alguma coisa. Do anyone depende. Eu coloquei ali, ó, vários dos exemplos que podem servir de tradução da palavra anyone. Então, assim, realmente depende do que você quer dizer, tá? Pode, na maioria das vezes, apresentar na afirmativa e na negativa. Então, ó, eu não disse nada. I didn't say anything. Você tem alguma coisa pequeno, né? Você tem alguma coisa. Lá no final de semana passado, até coloquei esse exemplo, porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. No final de semana passado, eu fui num café e eu já tinha tomado café da manhã, então não estava com fome. Eu queria comer alguma coisa pequena, assim, um banana bread, um muffin, algo bem small. Aí eu falei, do you have anything small? Porque eu não queria um super breakfast. Eu só queria algo pequenininho, um bolinho, alguma coisa para acompanhar com o meu café. Aí foi essa pergunta que eu fiz. Do you have anything small? Né? Por isso que eu até coloquei aquele exemplo ali. Então, fora de contexto, ficou até esquisito. Agora que eu li, ficou esquisito, mas agora eu dei o contexto para vocês, daí você conseguiu entender o que eu quis dizer. E aí, como eu falei para vocês também, na frase afirmativa, o anyone or anything, ele entra de uma forma mais geral, né? Se você quer alguma coisa. If you need anything, please let me know. E o nothing, ele vem como nada, mas geralmente ali em frases afirmativas também. Então, ó, nada foi feito, nothing was done. Não precisa se preocupar com nada. There's nothing to worry about. E se você curtiu essa aula, já faz um comentário aqui embaixo desse vídeo para mim. Você cometia alguns desses erros? Você acha que essa aula ajudou você a entender o uso dessas 3 palavras? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!